Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá eu aqui novamente com mais um vídeo pro Cabrito Montes, exatamente às 3 horas da manhã agora. Bonitão. E eu tinha feito a votação lá na nossa página no Facebook. E aí tinha empatado, de 4 decks que eu coloquei, tinha empatado o GR Tron e o WR. Eu juro que achei que o WR não ia ganhar essa parada, porque, como a máxima fala aí, é um deck morto, né? Mas a gente percebeu que não é deck morto nada, ele pode estar morto nos fields, mas no coração da galera ele tá vivo. Nossa, que poético que eu estou. E daí o que aconteceu? Ganhou o WR, eu falei, então vamos fazer o primer de UWR. Qual que é o problema do primer de UWR? Quando eu bolei o esquema das listas que eu monto no Cabrito Montes, a gente já tem a do Splinter Twin, já tem o do Bloom Titan, que foi a última agora. Eu pego uma versão do deck que tenha sido campeã de algum campeonato grande, relevante, ou GP, ou World Tour, algum campeonato grande. Porém, a grande merda é que o último UWR que teve uma vitória relevante foi em fevereiro de 2014, quando Sean McLaren ganhou de um pódio, eu não vou lembrar quem era o piloto agora. Foi um GP, também não vou lembrar qual a cidade. E antes disso, tinha sido o Shahar Shinhan, em novembro de 2013, que ganhou do Rei de Duke, que estava de Auras. Então, pessoal, muita água passou por debaixo da ponte depois aí desse quase 2 anos de resultados, de um resultado relevante. E aí eu fiquei meio assim, caramba, e agora? Que lista que eu pego para fazer um primer? Não vou poder pegar uma lista de 2 anos atrás, até porque cartas como a própria Narset, que já tá aqui, e o Kyranos não existiam, né? Naquela época também não existia nem Fatland de Kansas ainda, tal. Então, assim, eu fiquei numa situação complicada. Porém, para salvar a minha vida, 2 UWRs na Modern League do dia 25/11 fizeram top, fizeram 5-0. E aí eu resolvi escolher um deles, que foi a lista que mais me agradou, mais controle, que é essa lista, exatamente essa lista que eu vou mostrar pra vocês. Ele me agradou mais e eu tô com ele relativamente alterado no mall, e a gente vai brincar com essa versão aqui. Eu já vou adiantar uma coisa. Apesar de eu ter jogado o WR por muito tempo, inclusive aqui na Liga da Cidade, no ano de 2015, no ano de 2013, eu fui campeão jogando com o WR praticamente o campeonato inteiro. Só que eu jogava com uma versão um pouquinho mais parecida com a do Shahar, que usava Restoration Angel, usava o Thundermaw Hellkite, né? Thundermaw Hellkite. Então, com essa lista que eu fui campeão, não era lista tão control assim. Então, como eu dizia, apesar de eu ter jogado com o WR muito tempo, o WR, como todos os decks de controle no geral, ele é um deck de decisão. E a partir do momento que ele é um deck de decisão, é um deck difícil de se jogar. E com certeza absoluta eu vou fazer cagadas ou fazer alguma jogada a qual você discorda, porque nossa linha de pensamento não é a mesma naquele momento. Então, tendo isso em mente, por favor, vocês podem até comentar o vídeo. Pô, Tio Vini, você fez uma bobagem ali no minuto tal. Gente, nós vamos discutir isso e tal. Mas não me xinguem, cara. Eu sou um ser humano, eu não sou pró. Sabe, eu jogo bastante Magic, mas eu tô muito longe de ser pró. Então, perdoem aí, já de antemão, qualquer bobagem que eu venha fazer. Sem mais delongas, vamos começar esse primer aqui. Olha lá, 26 lands. A gente começa com as FETs. Ele usa, um pouquinho diferente da versão mais antiga, ele usa só 6 FETs. 3 Flooded Strand, para pegar planície ou ilha. É muito importante que suas FETs peguem ilha. E Scalding Tarn,
que é a principal fetch do deck. Poderia muito bem ser 4 Scalding Tarn e 2 Flooded, mas não vem ao caso aí. A versão mais antiga usava área de mesa. Qual que é o problema de área de mesa? Às vezes você está com um ponto de vida muito baixo e precisa anular alguma coisa com um comando críptico. Ó, bonitão aqui, que é 3 manas azuis. E aí você não poderia perder 3 pontos para buscar uma Shockland. Você queria só perder 1 para buscar um básico. E a área de mesa não busca a ilha. Então aí você acaba tendo problemas. Não acontece tanto com Flooded Strand e Scalding Tarn exatamente por isso. Porque o vermelho é a cor menos predominante do deck. Então dificilmente você vai precisar buscar uma montanha básica. Certo? Então, ou mesmo uma planície básica. Você normalmente vai procurar coisas com ilha. Então por isso que as 6 fetches aqui buscam ilha e mais alguma coisa. Vamos para Shocklands agora. Stevens, parte da engine Izet do deck, né? Normal, todo mundo conhece. Shockland da azul e vermelho. 2 Hallowed Fountain. Shockland que dá branco e azul. E uma Secret Foundry, que é a Shockland menos importante pelo motivo que eu falei pra vocês. Normalmente, pelo fato de a maioria das coisas ser azuis e o comando usar 3 azuis, essa é a última Shockland que você vai buscar quando busca. Tanto que assim, eu não vou cortar ela na versão mall para mostrar para vocês, porque eu tento sempre fazer a versão mais parecida possível com a do deck do cara, exceto quando eu acho uma coisa muito incongruente. Mas nesse caso, eu particularmente, eu não jogo com Secret Foundry. Eu prefiro colocar uma Hallowed Fountain a mais. Mas nós vamos obedecer, nós vamos seguir o cara que ganhou aí a Modern League, né? Fez 5-0 na Modern League. Vamos para as Checklands agora, que são importantes no deck para conseguir suprimir vida, para você economizar vida. Sulphur Falls, para quem não sabe, as Checklands são aquelas lands que elas entram viradas, a não ser que você controle as cores dela, no caso aqui ilha e montanha. Uma Glacial Fortress, que é a mesma coisa, só que dessa é planície e ilha. Ok? Aqui a gente usa 4 Celestial Colonnade. Celestial Colonnade eu vou traduzir para vocês o que ela é pro WR. Tudo. Você ganha jogos com ela, ela é a tua criatura principal, ela corrige sua base de mana. Normalmente é o terreno, lógico, por motivos óbvios dela entrar virada, é o primeiro terreno que você baixa quando você sai. E é uma das mainlands mais fortes do formato Modern, se não a mais forte. Pelo fato dela ter vigilância te ajuda demais, porque ela fica com uma mana desvirada para você usar um Spell Snare ou complementar com alguma outra mana para usar uma outra mágica. Ela é 4/4, não morre para raio, ela voa, tem evasão, então assim, ela é muito completa pro deck, muito mesmo, por isso que usa 4, não tem como. Passando para os terrenos incolores agora, que dão mana incolor, Ghost Quarter, Tectonic Edge. Vocês viram no primer do Splinter Twin? Se vocês não viram, dá uma voltadinha lá no primer. É pelo mesmo motivo de ter duas. Os WRs antigos usavam só Tectonic Edge. Por que que hoje em dia não é tão aconselhável mais você usar 2 Tectonic Edge? Porque Ghost Quarter contra Bloom Titan, que foi o primer que a gente fez anteriormente, e contra Tron, que provavelmente vai ser o próximo primer que a gente vai fazer, daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, depois que a gente terminar o WR. Ghost Quarter é mais rápido, Tectonic é muito lento para lidar com esses dois decks que estão aparecendo, assim, com relativa frequência nos metas por aí. Certo? Então, por isso que ele usa 2. Aí você pode perguntar, mas por que ele não usa 2 Ghost Quarter? Porque Ghost Quarter tem o drawback de dar uma básica pro cara. Então, contra a maioria dos decks, não é tão interessante no seu lance de controle. Até porque você já usa Path to Exile, você já dá land, a gente já vai falar sobre ela, você já dá land de graça pro cara. Então, você dá mais land de graça pro cara, nesse caso, é preferível você usar Tectonic. Que apesar de ter o lance de destruir, porém, se ele controlar 4 ou mais, ele destrói e não tem contra, ele destrói, ponto final. Então, no Malemar, ele usa uma de cada. Uma carta
que não me agrada nem um pouco. Eu tô assim, só que eu já consegui fazer algumas trocas muito legais com ela. Eu tô revisando o meu conceito, é Desolate Lighthouse. Quem acompanha os posts meus aí, às vezes meio retardados que eu coloco nas comunidades médias por aí, eu sempre falei, Desolate Lighthouse não entra no American porque na verdade você não é difícil você ter carta para descartar no American. É interessante o draw, mas o descartar que é o problema. Por quê? Em decks como o Twin, se você tiver 4, 5 terrenos, ótimo, bacana. Você já joga, então você recicla, entre aspas, os terrenos. No American não acontece isso. Você precisa muito de terreno e qualquer terreno é bom. Às vezes você está com 6 terrenos e você está achando que é pouco. Então o descartar às vezes no América é complicado. Porém, no late game essa carta já brilhou para mim. Ela está com um grande ponto de interrogação na minha opinião. Nós vamos usar e aí durante os próximos jogos, aí eu vou fazer provavelmente uns 15 jogos de América. Durante os próximos jogos nós vamos ver a eficiência dessa carta. Então tá aí, na build dele tem Desolate Lighthouse. E aí, completando com o terreno básico. 2 ilhas básicas, uma planície e uma montanha. Certo? Pra você fugir um pouquinho de Blood Moon, de Path, apesar de você ter poucas criaturas. Né? Mas é mais você fugir de Blood Moon e conseguir voltar com Path. E lógico, né? Não perder muita vida quando você precisar buscar com suas Fetchlands. Ok? Então, fechamos as lentes aí, vamos para as criaturas. Essa versão é aquela versão Uber Hard Control. Ela usa de criatura 4 Snapcaster. Ponto final. Quem não conhece Snapcaster Mage, quem nunca jogou contra, não sabe o que é terror. Né? O Snapcaster Mage, ele tá chegando num preço horroroso. É difícil o deck azul atualmente que não o usa. Apesar que agora vários estão usando o Jace Plains de Origins. Eu particularmente não gosto, mas cai naquela. A minha opinião não é opinião 100%. E eu acho ele bobagem. No América não funciona exatamente porque você tem que comprar e descartar. E aí eu já expliquei para vocês no Desolate Lighthouse o motivo de não ser legal esse efeito. Mas em decks como o Grixis, ele é muito bem-vindo. No American, não. Antes que alguém pergunte, não entra Jace? Não. Enquanto o Snapcaster, maravilha. Entra legal, bacana. Porque, por incrível que pareça, ele é só 2/1. Mas no American, ele é uma das suas principais fontes de dano. Por incrível que pareça. E tem Queranos. Queranos tá aqui em criatura. Porém é o seguinte, ele nunca vai virar criatura, nunca. E isso é extremamente interessante pra você, por quê? Porque se ele virar criatura, ele morre pra Path. Sem ele virar criatura, é muito difícil algum deck ter alguma coisa que lide com Queranos. Muito difícil. O que eu vou lembrar agora é Celestial Purge. Aí tem, se eu não me engano, The Glamour. Tem The Glamour e tem uma outra carta agora de Born to the Gods, alguma coleção ali de Teros, que faz a mesma coisa. Faz bem a mesma coisa. Ela é um reprint funcional. Mas fora essas duas cartas, eu não me lembro de muitas outras cartas. Acho que Erase também. Erase, só que Erase ninguém usa no side, porque muitas poucas pessoas que colocam coisas para lidar só com encantamento. E como ele é indestrutível, então é muito difícil de lidar, porque o pessoal coloca coisa para destruir encantamento, mas não para exilar. Então, Queranos, quando ele entra, ele te garante uns bons pontos de vitória aí. Pra quem não conhece o que ele faz, essa parte vocês desencanam, porque no América ela não vai ter utilidade, né? Enquanto a sua devoção azul e vermelho for menor do que 7, Queranos não vai ser uma criatura. Sua devoção nunca chega a 7. É 1, 2, quem dá a devoção só é o Snapcaster, 4 cópias, 3, 4, 5, 6. Ele chega no máximo a 6, então ele não vai virar uma criatura. O que ele faz? Ele é a cereja do bolo do América, junto com a Colonnade. Por quê? Porque no late game, o América tem um problema muito sério. Se ele comprar land, ele não te bate.
Só que se ele não comprar land, ele fica sem mana pra dar uma Sphinx Revelation gigante, ou porque pra ele quanto mais terreno melhor. Então você precisa, o teu negócio é querer os dois. Então querendo ele conserta tudo isso. Você revela o primeiro draw que você dá no turno, você revela. Dá no seu turno, né? Each of your turns. Então o primeiro draw que você dá no seu turno, que é o draw do turno, você revela. Se for uma land, você coloca essa land na mão e dá outro draw. Se for qualquer coisa que não seja land, não land card, ele dá 3 de dano em criatura ou jogador. Ele bota uma pressão gigante na mesa, ele controla a board, ele dá dano, ele dá um draw extra se for terreno, quer dizer, você comprou o terreno, você dá outro draw. É como se você tivesse ignorado o terreno do draw e comprado outro, e aí você pode baixar o terreno e ainda ficar com a segunda carta. Então ele é sensacional pro deck. Umas versões de América estavam usando ele no side, e eu sempre falei que Keranos, ele é quase um Planeswalker, porque você não gasta, depois que você baixou ele, você não gasta mais mana com ele, ele continua fazendo um efeito sensacional. Então ele tem quase uma função de Planeswalker nesse deck, ok? Agora vem as instantâneas, que é a principal característica do América. O fato é o seguinte, o América ele é um deck que tudo o que ele puder fazer como instantânea, ele vai fazer. Então é muito comum, é aquela estratégia de draw goal. É muito comum o jogador de América só vai comprar a carta e passar. E daí na hora que você, o oponente do América, baixar alguma coisa, ele vai ver, bem, se for criatura eu tenho spot, se for uma criatura que eu não posso remover eu anulo, se for, ou eu posso deixar ele baixar um monte de criatura e fazer alguma outra coisa. Então assim, ele controla o jogo dessa forma. Ele ou antecipa a jogada do oponente, ou ele espera o oponente agir para daí ele contra-atacar de alguma forma. Então o objetivo dele é levar jogo pro late, ele não é um deck rápido. Longe disso, ele não é um deck rápido. Às vezes ele se comporta como um burn, nós já vamos entender porquê, tentando dar dano o mais rápido possível, mas não é normal. Vamos lá para as instantâneas, então já vou explicando o esquema. Lightning Bolt. Todo deck que se preza que tem vermelho, tem aí 4 cópias de raio, não tem como não ter. No América, ele é uma carta All Stars, não adianta, é 4 que vai mesmo. Por quê? Porque ele faz parte do controle de criatura que você exerce na mesa. Então, além de você dar dano no cara, você também controla a criatura. Muitas vezes você até usa mais para controlar a criatura, quando a criatura é baixinha assim tal, do que propriamente para dano. Principalmente com o Snapcaster Mage, que daí dobra esse número aqui, entre aspas, para 8. Certo? Então essa é a função principal, não é igual no raio, não, é raio na vida, não. No American você tem que pensar bastante se vale a pena dar na vida, ou se você usa para controlar as criaturas do cara e continuar batendo com o Snapcaster 2/2. Muitas vezes é mais interessante você fazer isso. Certo? Path to Exile. Atualmente é o melhor removal, apesar do drawback. É o melhor removal do Modern, uma mana branca, exila a criatura e o cara busca um terreno básico. Esse terreno básico que ela busca é um dos principais motivos do porquê muitas vezes um América não dá certo. Nós já vamos chegar no Mana Leak e eu vou explicar o porquê. Então assim, um dos principais problemas reside no Path to Exile. Ele é um removal indispensável para o deck, porém o drawback é a principal coisa que enche o saco do deck. Mas tá aí. As versões mais antigas usavam 2/3, agora as versões atuais é 4, não tem como diferenciar. Ainda no custo 1, Spellsnare. Spellsnare, muito simples, anula mágica de custo 2. O ambiente Modern tem bastante coisa de custo 2, tem Tarmogoyf, tem Summer Bloom, tem o Jace é 2 manas? Não me lembro. O Jace é 2 manas? Jace é 2 manas? O Jace é 2 manas, agora entrou mais uma threat. A ampla gama de anulas do Modern são 2 manas, então tem muita coisa de 2 manas, então vale muito a pena você deixar aí pelo menos 2 cópias. Eu já vi versão com 4, eu acho exagero, mas enfim, tá lá. Lightning Helix. Para esse deck ele vai funcionar de maneira semelhante a raio. Você vai usar mais para eliminar ameaças para o deck do que você dá na vida propriamente dito. Não que você não possa dar na vida, é normal você dar na vida também, mas a preferência é para controle de criatura.
Você tem muito spot removal nesse deck. Por isso que decks como o Affinity, o Elvis, que dependem demais de criatura e tem criaturas de custo muito baixo, eles sofrem um pouco para ganhar de América. Se eles não conseguirem fazer uma saída muito explosiva, se o América conseguir chegar lá no turno 3, dificilmente, eu falo mesmo, dificilmente um deck desse tipo consegue ganhar o jogo. Ele consegue levar o América para 3 de dano, 4 de dano, mas não consegue finalizar. E daí ele consegue fazer o board, controlar o board e consegue se recuperar. Então Lightning Helix entra nesse plano aí, tanto de removal quanto dá dano na vida, dependendo da situação do jogo. Uma carta que não entrava antes e é nova, e eu ainda torço um pouco o nariz para ela, vocês vão ver que na minha versão do MOL eu troquei ela e vou te explicar os motivos, é Antecipar. Antecipar instantânea, custo uma incolor e uma azul, você olha 3 cartas do topo, coloca uma na mão e o resto no fundo. É o card selection, que é uma coisa bastante importante para América, com velocidade instantânea. No Modern é difícil você achar card selection com velocidade instantânea. Eu conheço bem poucas cartas. Inclusive, Dig Through Time era uma carta sensacionalmente linda para o American. Mas infelizmente foi banida. Não deu nem tempo de jogar muito. Mas era uma carta que fazia essa função do antecipar aqui lindamente. Porque ao invés de 3, você olhava 7, você cavocava muito fundo. E era sensacional para a América essa carta, porém era sensacional para os combos também. E combo com selection de 7 é muita roubalheira, por isso que baniram. Mana Leak, eu comentei lá no PF. Anula o spell, a não ser que o cara pague 3. O problema, vamos supor que logo cedinho, nos primeiros turnos lá, você matou contra um burn, você matou o Goblin Guide do cara com PF. Você foi obrigado, para não se fuder muito, você foi lá, foi obrigado a matar um Goblin Guide com PF. Você deu um terreno a mais pro cara. E um terreno a mais pro cara significa que ele fica com um terreno a mais para pagar as 3. Então, o PF e o Mana Leak não trabalham legal juntas. Porém, infelizmente, o Mana Leak é um dos melhores counters do formato. Apesar de ser porco, ele é um dos melhores counters do formato. Então não adianta, eles são maus necessários. Porque PF é o melhor removal do formato e Mana Leak é o melhor removal custo-benefício do formato. Então não adianta, você não consegue se livrar de um e do outro. Apesar deles dois não terem a mínima sinergia. Aí vem o Remand. Bem, quem já viu meus posts me ouve falando direto que a American tem que usar 4 Remand. Por quê? Draw. A gente precisa de draw. Precisa de draw. E vou dizer de novo, a gente precisa de draw. Qual que é o problema? O cara usa um só. E eu vou, como eu falei pra vocês, eu vou seguir a receita de bolo dele pra gente fazer o Prime em cima do deck que ganhou alguma coisa, não em cima da minha opinião. Eu vou só fazer umas modificações aí que eu acho extremamente necessárias, mas nós vamos tentar seguir o máximo possível a ideia do cara que fez 5-0 no último Modern League. Então ele usa um Remand só. Remand pra mim ele é um dos melhores counters do formato, mas não porque ele é counter. Quando as pessoas vêm falar pra mim, Remand é ruim. Não, Remand é muito bom. Porque no early game, Remand basicamente significa ganhe um turno extra. Porque você deixa o cara tapado, você volta a carta dele pra mão, você compra uma carta e no teu turno você baixa o teu terreno. Então você matou o turno do cara pra você se desenvolver. A razão dele usar um só? Não sei. Eu bato o pé que deveria ser 4 Remand. Deveria até ser assim, sei lá, 2 Mana Leak e 2 Remand, já que quer fazer essa configuração. Mas, como eu disse, nós vamos obedecer a configuração dele. Próxima carta aí, agora do custo 3. Eletrolizar. Eletrolizar é para cuidar de Swarms. Entendeu? Esse 2 de dano aqui dividido é muito interessante contra decks que tem criaturas de resistência baixa. Brilha muito contra Affinity, mas brilha muito mesmo. E o draw, como eu falei no Remand, é extremamente importante. Então, tudo que o American precisa, controle, que pode dar na vida, você dá na vida do cara, ou você divide em criaturas, você dá uma criatura só 2,
É sensacional e ainda dá draw. Então o Eletrolizar assim, é uma carta linda. As versões antigas usavam 3, na maioria das vezes. 2 é o número ideal, na minha opinião. E vamos lá para a próxima carta agora. Sphinx Revelation. Quando essa carta estava no T2, ela valia R$80, porque você dá um Sphinx Revelation no late, você dá um Sphinx para 4 aí, no caso você vai precisar de 7 manas, significava ganhar o jogo. Draw 4 e ganhar 4 de vida era ganhar o jogo. O América ainda tem essa. No late game você usar um Sphinx Revelation é a glória, você lota sua mão que está vazia, certo? Porque a América ele é péssimo no top deck, ele não é um deck, não é igual o Jund que tenta levar para o top deck porque ele tem muita carta que dá board advantage. O América não é assim, então ele ficar no top deck é horrível, por isso que o Sphinx Revelation é uma das principais cartas do deck. Qual que é o problema? Você tá lá no turno 3, com 3 lanes, precisando comprar uma land, você compra o Sphinx Revelation. Aí você fala, que bosta! Então, assim, é uma carta que você quer, mas não cedo. Ela tem que vir lá no late porque ela é um draw morto no early. E às vezes não tem late, dependendo contra quem você estiver jogando, não tem late, gente. O late game seu é caixão. Então o Sphinx Revelation aí é outra carta também que você fica, então, e aí, não sei e tal. Tem gente que corta, eu deixo. Próxima carta agora, custo 4. Cryptic Command. Dispensa apresentações, né, gente? 4 manas, escolhe 2, anula, retorna permanente, tap, vira todas as criaturas do cara e draw a card. Todos os efeitos são absurdamente úteis pro América. Anular, nem precisa falar nada, retornar permanente, às vezes tá aquelas permanentes problemáticas, assim, que tá enchendo o seu saco, você vai lá, volta e ganha o jogo você lá no teu passe você volta e ganha o jogo. Virar as criaturas te evita morrer. Às vezes o cara vai lá dar aquela off strike pra você lá, não, vira todas as criaturas aí e tal. E comprar carta é a alma do deck e você escolhe 2. Então comando críptico pro American é sensacional, certo? Apesar do custo, ele é restritivo e alto. 3 cópias, eu acho demais. Normalmente eu jogava com 2 cópias só, mas esse cara jogou com 3, nós vamos aí respeitar a decisão dele. As únicas 2 sorceries que tem no deck, 2 Vereditos Supremos. Não tem segredo, não pode ser anulado, destrói todas as criaturas. Então decks que dependem demais de criaturas realmente sofrem, tanto com spot quanto com mass removal para American, porque ele consegue cuidar bem. Ele consegue, assim, deixar bem difícil a vida de quem depende de criatura. O custo, 2 brancas e uma azul, é mais restritivo do que Wrath of God. Tinha algumas versões que usavam Wrath por causa de Trum. Esse cara é o terror de América. Não, você não tem como lidar, porque ele regenera, ele não pode ser anulado, não tem como você remover. Então quando entra um Trum, você chora. Só que como o Trum não tá vendo muito jogo hoje, às vezes algumas versões de Jund usam no side, mas é difícil. Então a galera, peraí, então desencana. Não vamos colocar o Wrath não, deixa a cólera de Deus de lado, e vamos por Veredito Supremo. Porque o deck que está aparecendo agora é Grixis Control. Grixis Control anula. Então nada mais legal. O cara moeu o cemitério para baixar aquele Taziggur lindão. Ele moeu o cemitério dele. E aí na volta você pega e dá um veredito. Só para o cara ficar olhando. Não tem o que ele fazer. Não pode anular nada tal. Ele só chora vendo o Taziggur dele ir pro pau. Então por isso que hoje está usando o Supreme Verdict no lugar de Wrath of God, apesar do custo um pouquinho restritivo, que tem um azul e 2 brancas. Mas nada que a América com essa base que consegue cuidar. Agora, a gigante surpresa, na minha opinião, ficou com o Narset. A Narset, quando ela foi lançada, ela gerou um hype do caramba. Eu mesmo fui um cara que falei, nossa, planes do caralho e tal. Eu comprei as minhas por R$50 na época, 10 minutos depois elas foram para 150.
Eu deveria ter vendido nessa hora. Eu tenho 4 delas no real, não no mall. No real eu tenho 4 delas. Tá bufando, mas enfim. A gente coleciona, né? E aí quando eu olhei essa lista eu me surpreendi. Eu falei assim, nossa, a NAR 7, ela é um lixo. Porém, eu comecei a entender o porquê que ela tá aqui. Bom, os efeitos dela. Ela custa 2, branca e azul. O mais um dela. Você olha o topo. Se for não criatura, não land, você revela e põe na mão. Vamos lá. Você tem 30. 26 aqui. 31 na verdade. Então metade do seu deck é land ou criatura. Ou seja, lógico que tem a probabilidade que você comprou, que você já baixou, etc e tal. Mas a grosso modo, você tem 50% de chance de comprar uma carta com mais um dela. É relevante? No late é. Porque no late você já puxou as fetes, com as fetes já puxou land pra caramba. E você consegue fazer aí, você consegue dar bastante draw com ela. O efeito -2 já me garantiu vitórias. Que deu usar o -2, um raio, e no turno seguinte o cara, inevitabilidade, o cara vai morrer. Então o -2 é bem legal. E o -2, inclusive, tem uma interação muito bacana com cartas que você usa com o Snapcaster. Explico. Vamos supor, você foi lá, deu um raio na cabeça do Juquinha. E aí depois, você usou -2 na NAR 7. Ok. E aí, você vai lá e pum! Snapcaster na Lightning Bolt. O que é o grande lance da história? Rebound. Se a mágica tem rebound, ela é removida de jogo. Se a mágica tem flashback, ela também é removida de jogo. Então, de qualquer forma, a mágica vai ser removida de jogo. Só que pela regra do rebound, no turno seguinte, você vai castar ela de novo. Depois de você castar, ela vai pro grave. Então, se você usou o menos da NAR 7, dando rebound, numa mágica que foi castada via Snapcaster do grave, ela vai voltar pro grave. Olha que legal, né? Bacana. Lógico que para fazer esse setup de cartas é difícil pra caramba, mas é uma vantagenzinha aí para quem às vezes ganha jogo com esses detalhes, certo? Nunca consegui usar o -9. Os oponentes não podem usar não criatura, mas assim, é relevante. Cara, só se o deck você estiver jogando Mirror ou o deck seja muito sem depender de criatura, porque é ruim pra você chegar e tal. A NAR 7 é boa? Não. Ela não é boa. Mas ela é jogável nesse deck? Ela é jogável nesse deck. Então, vamos deixar aqui. Sideboard que o cara tá usando. Ordem de mana. 2 relíquias de progênitos. Se ele quer, assim, cuidar de grave. Ele não conhece e tal. Ela pode se exilar a prazo, né? Uma por uma e o cara escolhe. Ou você paga um, exila de todo mundo e compra uma carta. Você dificilmente vai usar essa daqui, a não ser em momentos que você realmente precisa. Tá jogando contra o Living End, que vai fazer até a mãe dele voltar do grave. E aí você exila tudo. Por quê? Porque você também trabalha um pouquinho, por causa do Snapcaster, você trabalha com grave. Então, a segunda característica aqui zoa um pouco o seu Snapcaster, então você vai evitar usar, mas lógico, se precisar você vai usar, né? De qualquer forma. Aí ele tem um Dispel. Dispel basicamente que serve para outros controles. Assim, é legal, ele é muito legal contra Splinter Team, por exemplo. É bem bacana o Dispel, ele é bem versátil, apesar de só anular instantânea, ele acaba sendo útil contra vários decks. Handing Volley traduz-se match contra Twin, que ele mata tanto o The Saber's Arc quanto a Mastermind, qualquer outra coisa chata que venha, ele mata aí 4 de dano, certo? E não pode ser anulado, então ele resolve sua vida contra Twin. Por isso ele está aqui. Ele usa o Negate.
Logicamente, se ele estiver jogando contra o deck com poucas criaturas, ele consegue aí trocar, ele troca os paths por negate, dispel, deixando o deck com uma cara um pouquinho mais, menos spot removal e mais anula hard. Certo? Continuando aí, Celestial Purge. Celestial Purge tem basicamente as funções de matar Liliana of the Veil, mata Liliana, mata Tazigurs da vida, Tazigur, da ele aqui de novo, Sr. Banana, e a principal função mesmo, Blood Moon. Blood Moon, vocês já perceberam que ela é o capeta de vários decks, né? De American também. Baixou o Blood Moon contra a American, escorre uma lágrima. Se vocês voltarem lá no primer do Splinter Twin, vocês vão ver que eu uso ela no main deck exatamente para garantir games 1. Né? Você baixa lá no game 1, o cara tá com aquela base linda de Shockland que vira um monte de montanha. E o cara só chora, porque não tem muito... Ninguém tem remoção de encantamento no main deck. Muito difícil, a não ser pessoas que usam Dromoka's Command, que Target Player Sacrifice and Enchantment. Então é o único main deck de destruição, e olha lá, destruição entre aspas ainda, de encantamento que você vê no main deck da galera. Mas fora isso, ninguém usa destruição de encantamento main deck. Então, de qualquer forma, voltemos pro Celestial Purge. Celestial Purge serve basicamente para essas três coisas. Lógico, serve para Splinter, tem blá blá blá, para qualquer encantamento. Mas você usa mais por causa de Blood Moon, Liliana, que te atrapalha demais, e Tazigur, que você só consegue resolver com o Path e com ele. Stone Silence. Você usa pra Tron e pra Affinity. Apesar de Affinity ser um match relativamente tranquilo pra América, lógico, relativamente tranquilo se você souber jogar. Tem umas, tá? Se a gente pegar a América aqui nos matches, eu vou mostrar pra vocês como é que dá pra jogar contra a Affinity. Você não joga de uma maneira tão tradicional, mas depois que você pega as moralzinhas, vai longe. Stone Silence serve aí pra zoar artefato. Não tem muito segredo, né? Encantamento, zoa artefato e tal. É lindo contra Tron, contra Affinity aí. Você usa duas cópias. Zed Statcaster. Ele tem flash, haste, dá 1 de dano na criatura e todas as outras com o mesmo nome. Só que era legal quando o Junk tava em alta por causa de Lingering Souls. O nome era tudo Spirit. Você usava para Spirit e matava todos os Spirits. Com a menor quantidade de Junk jogando atualmente, a galera não tá usando tanto Junk. Ou quando tá usando, não usa com Lingering Souls, aquela versão com Lingering Souls. E o BW Tokens também não é um deck muito opressivo. Então eu não vejo por que mais usar o Zed Statcaster. Mas ele tem uma cópia lá no site. Enfim. Ela, lógico, que complementa, ou vamos matar a criatura de custo 4, complementa o Lightning Bolt e tal, blá blá blá, dá essa ajuda, mas eu não sei se vale a pena. Eu não acho que vale a pena você desperdiçar um slot do side por causa dessa carta. Mas tá aí, o cara usou, nós vamos mostrar. Continuando no custo 3, Counterflux. Gente, Counterflux é assim, é uma nula extremo, é um anulo e calha a boca. Não tem... É bom contra Grixis, é especialmente bom contra Living End, porque anula tudo da pilha. É legal contra Storm, né? Contra Piff Combo, porque depois que o cara fez aquele puta trampo lá tal, ele dá aquele Grape Shot de 1,5 bilhão, você vai lá, ó, amigão, 4 mana aqui, ó, Overload, anula todos os seus spells aí e você chora. Então Counterflux vale o slot no side aí. Nova aquisição, Crumble to Dust. Antigamente as versões usavam Soul Insult, que faz a mesmíssima coisa, nós já vamos explicar, ou ainda Molten Rain. As versões usavam Crumble to Dust ou Molten Rain. Eu preferia Molten Rain porque cuidava do problema, tudo bem, era paliativo, mas cuidava um pouquinho mais cedo.
Mas nós vamos usar de Crumble to Dust. O que Crumble to Dust faz? Não tem cor, tem The Void, custa 3 uma vermelha. Você exila a land não básica, procura na mão do caboclo, procura no grave do caboclo, procura no deck do caboclo, por uma land igual, com o mesmo nome da land que você descartou, e exila tudo. Se você encaixou esse cara contra um Tron, antes dele conseguir baixar carne, você consegue assim uma gigante vantagem estratégica contra ele. Certo? Então, vale 2 slots? Vale. Certo? Passando agora aí. Weird Tier. Destrói artefato, destrói encantamento, você precisa dele. Nossa, ele tá no lado errado aqui, custo 3. Ele tem Fuse, deixa eu colocar a imagem normal, na original dele. Ah lá, ele tem Fuse. Então ele destrói o artefato, destrói o encantamento. Se você pagar 3 manas, ele destrói um artefato e o encantamento. O que é excelente dependendo da situação. Então, tá lá uma cópia no side. E outra surpresa de custo muito alto é os Path Sans Champion. Custa 6 manas, mais um, coloca 3 soldados. Isso no late é opressor demais, te protege, ataca, faz o diabo. O menos 3 contra a Jund, você acaba com o late game. Você baixou ela, você dá uma cólera de Deus para as criaturas dele. Sabe aqueles 4 Goif que estão te olhando e falando assim, meu, você vai morrer no próximo turno? Então, vai os 4 pro pau. Então, o menos 3 é bem legal. E o ult, tipo, se você ultar é legal, mas você dificilmente você vai precisar, você vai usá-lo. Você vai usar um e o 3 normalmente, mais um nesse América. Então tá aí, pessoal. E eu já vou mostrar para vocês a versão que eu vou usar do WR normal. Assista o próximo vídeo aí. Obrigado.